Esta não é apenas uma história de amor. É sobre escolhas que ninguém ousa admitir. O que aconteceu naquela noite nunca foi contado por inteiro. Se você continuar, talvez entenda por quê. O casarão sempre soubera guardar segredos. Erguido sobre uma colina discreta, afastado da estrada principal e protegido por árvores antigas, ele observava a cidade de cima como quem escolhe não participar da vida comum. Durante o dia, sua presença era apenas imponente. À noite, tornava-se algo diferente, um corpo de pedra mergulhado em silêncio, onde o vento parecia sussurrar memórias que ninguém mais ousava escutar. O barão viúvo conhecia cada som daquele lugar. Sabia distinguir o ranger natural da madeira do eco estranho de um passo que não pertencia à casa. Reconhecia o ritmo das árvores quando o vento vinha do sul. Conhecia o silêncio e respeitava-o. Por isso, quando ouviu algo naquela noite, soube imediatamente que não era parte da rotina. Não era o vento, não era um animal, não era o casarão, era um som frágil, irregular, quase um pedido que não tinha força suficiente para se tornar voz. O barão parou. Estava prestes a subir para seus aposentos quando aquele ruído atravessou o pátio e alcançou seus sentidos como uma lâmina fina. Ele não se moveu de imediato, apenas escutou. Aprendera com o tempo que algumas decisões exigiam silêncio antes da ação. O som veio outra vez. Um arrastar leve, um gemido contido. Algo ou alguém lutava para permanecer consciente. Ele pegou o lampião, desceu os poucos degraus da entrada principal com passos controlados, como se o próprio chão pudesse denunciá-lo. A luz amarelada avançava à frente, revelando o contorno das pedras, a fonte seca, o velho banco de ferro que ninguém usava havia anos. Foi então que a viu. Ela estava caída perto do portão, parcialmente escondida pelas sombras das árvores. O corpo encolhido, as roupas simples manchadas de sangue escuro e poeira. Os cabelos grudados ao rosto, o peito subindo e descendo de forma irregular, como se cada respiração fosse uma negociação silenciosa com o próprio corpo. O barão sentiu algo apertar dentro de si. Não era medo, não era surpresa, era reconhecimento. Ele conhecia aquela fragilidade. Não nela, nele mesmo. Em um tempo distante, enterrado sob camadas de dever, luto e silêncio. Aproximou-se devagar. Ei! Sua voz saiu baixa, quase respeitosa. Nenhuma resposta. Ele se agachou ao lado dela e percebeu o corte profundo no braço, mal improvisado com um pano que já não servia ao propósito. O ferimento não parecia recente, mas também não era antigo o suficiente para estar cicatrizando. Alguém havia tentado estancar o sangue. Alguém falhara ou desistira. Ela abriu os olhos por um instante. Olhos turvos, mas vivos. Fixaram-se nele com uma mistura de medo e alívio tão rápida que doeu assistir. Os lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Apenas um suspiro fraco, como se o corpo já tivesse dito tudo o que podia. Fique tranquila, ele murmurou, sem saber exatamente por quê. Você está segura. Mentiu. Não porque quisesse enganá-la, mas porque ainda não sabia se aquilo era verdade. Ele olhou ao redor. A estrada estava vazia, a cidade dormia. Ninguém testemunhara aquela cena. Ninguém precisava saber. Ainda não. O barão hesitou. Chamaria ajuda? Avisaria alguém? Ouviria a razão que sempre guiara suas decisões desde que se tornara viúvo? A razão que o ensinara a não se envolver, a não abrir portas que depois não poderiam ser fechadas? A resposta veio antes que a pergunta se completasse. Ela desmaiou. O corpo perdeu qualquer tensão restante, entregando-se completamente ao chão frio. Naquele instante, algo dentro do barão se partiu de forma silenciosa, como uma taça fina caindo sobre um tapete grosso, sem barulho, mas irremediavelmente quebrada. Ele a pegou nos braços. Era leve demais. O peso que sentiu não veio do corpo,
mas da decisão que acabara de tomar. Entrou com ela no casarão sem acender as luzes principais. Apenas o lampião iluminava o caminho, desenhando sombras nas paredes altas. Sombras que pareciam observar, julgar, lembrar. Levou-a até um dos quartos antigos, afastado dos corredores principais. Um quarto que não era usado havia anos. Um quarto que nunca fora testemunha de nada, além de poeira e silêncio. Agora, guardaria um segredo vivo. Ele limpou o ferimento com cuidado. Suas mãos eram firmes, treinadas por anos de disciplina, mas havia algo diferente nelas naquela noite. Uma delicadeza que ele não reconhecia mais como sua. Ela murmurou algo enquanto ele cuidava do braço. Uma palavra solta. Um nome, talvez. Ele não entendeu. Não perguntou. Não era hora de perguntas. Quando terminou, cobriu-a com um lençol limpo e ficou ali por um tempo indeterminado, observando o ritmo da respiração dela se estabilizar lentamente. Cada suspiro parecia uma pequena vitória contra algo invisível que a perseguira até ali. O barão encostou-se à parede. Sentiu o peso do passado pressionar seu peito. A última vez que cuidara de alguém daquela forma fora antes da morte da esposa. Antes do luto transformar sua casa em um lugar funcional, não habitado. Antes do silêncio se tornar regra. Ele fechou os olhos por um momento. Não era piedade o que sentia, era responsabilidade. Sabia que, ao mantê-la ali, estava desafiando algo maior do que a própria reputação. A cidade não perdoava segredos, e o casarão, embora isolado, sempre fora observado. Mas devolvê-la à noite, à estrada, ao que quer que a tivesse deixado naquele estado, isso ele não faria. "Você fica", disse em voz baixa, como se selasse um pacto que só ele ouvira. Quando saiu do quarto, trancou a porta por fora, não para prendê-la, mas para protegê-la. Caminhou pelos corredores com passos lentos, sentindo o casarão reagir à nova presença. Como se as paredes soubessem que algo mudara. Como se o silêncio tivesse sido ferido junto com aquela jovem. Do lado de fora, a noite seguia indiferente. A cidade dormia, ignorante do que acabara de acontecer. Mas o destino já se movera. E o barão viúvo, mesmo sem perceber, acabara de cruzar uma linha que nunca mais poderia descruzar. Naquela noite, alguém fora salvo, e algo dentro dele começara a acordar. O amanhecer chegou sem pressa. A luz entrou pelas janelas altas do casarão como se pedisse permissão, tocando primeiro as cortinas grossas, depois o chão de madeira antiga, até alcançar as paredes marcadas pelo tempo. O barão viúvo já estava acordado muito antes disso. Dormir tornara-se um hábito raro, quase inútil. Mas naquela madrugada ele sequer tentou. Passara a noite atento, não sentado ao lado da cama dela. Isso lhe parecera íntimo demais, mas próximo o suficiente para ouvir qualquer mudança na respiração, qualquer sinal de dor, qualquer tentativa de despertar. Cada ruído diferente o fazia abrir os olhos imediatamente, como um sentinela que protege algo precioso sem ainda admitir isso a si mesmo. Quando o sol finalmente se anunciou, ele percebeu que ela continuava viva. E isso, por algum motivo, o aliviou mais do que deveria. Ele entrou no quarto com passos controlados. A jovem ainda dormia, mas agora seu rosto parecia menos tenso. A palidez extrema da noite anterior dera lugar a um tom suave, ainda frágil, porém humano. O curativo improvisado permanecia limpo, sem sinais de sangue recente. O barão aproximou-se da cama. Ela parecia diferente à luz do dia. Não havia nobreza em suas roupas, nem qualquer sinal de pertencimento àquela casa. Ainda assim, algo nela destoava da ideia de abandono. Não era apenas uma jovem ferida, havia dignidade mesmo no descanso inconsciente, como se seu corpo se recusasse a ser reduzido ao papel de vítima. Ela abriu os olhos lentamente. Por um instante, o olhar percorreu o teto alto, as paredes largas, os detalhes do quarto que não lhe eram familiares. O pânico veio logo depois, rápido, instintivo. Ela tentou se mover,
mas o braço ferido atraiu com uma dor súbita que arrancou um gemido contido. Não se mexa, disse o barão firme, mas sem dureza. Você está segura, pelo menos por enquanto. Ela o encarou. Havia medo, sim, mas havia também atenção, como se estivesse avaliando se aquele homem era ameaça ou abrigo. Os olhos dela eram atentos demais para alguém recém-acordada de um ferimento grave. Isso não passou despercebido. Onde? A voz saiu fraca. Onde eu estou? No meu casarão. A resposta era simples, mas carregada de implicações. Quem é Ela você? engoliu em seco. Ele hesitou apenas um segundo. Sou o dono desta casa. Não disse seu título. Não disse seu nome. Ainda não. Ela observou o ambiente outra vez, agora com mais cuidado. O quarto era antigo, mas limpo. O cheiro era de ervas, madeira e algo que lembrava silêncio. Não havia grades, nem correntes, nem sinais de cárcere. Ainda assim, a porta fechada chamava a atenção. Por que me trouxe aqui? Perguntou com esforço. O barão cruzou os braços. Porque você estava ferida e sozinha. E porque deixá-la onde estava significaria abandoná-la à própria sorte. Ela ficou em silêncio. Havia muitas respostas possíveis para aquela explicação. Gratidão, desconfiança, perguntas. Ela escolheu nenhuma delas. Quanto tempo eu fiquei desacordada? Algumas horas. Alguém sabe que eu estou aqui? Ele sustentou o olhar. Não. Isso pareceu relaxá-la e ao mesmo tempo deixá-la alerta. Isso é bom, murmurou. O barão percebeu e anotou mentalmente. Ela precisava não ser encontrada. Seu ferimento precisa de repouso, disse ele. Se tentar sair agora, vai piorar. Eu não vou fugir, respondeu ela rápido demais. Não ainda. Ele arqueou levemente as sobrancelhas. Ainda? Ela percebeu o que dissera. Fechou os olhos por um instante, como quem se repreende internamente. Quero dizer... Respirou fundo. Não tenho forças. Ele assentiu, aceitando a correção sem pressionar. Há comida, disse, e água. Voltarei mais tarde. Virou-se para sair, mas a voz dela o alcançou antes que tocasse a maçaneta. Senhor. Ele parou. Obrigada. A palavra não saiu carregada de emoção exagerada. Foi simples. Verdadeira. Talvez até desconfortável para alguém que não estava acostumado a depender. Ele apenas inclinou a cabeça e saiu, trancando a porta por fora outra vez. Não por medo dela, mas do mundo. O dia avançou com lentidão. O barão manteve suas rotinas como sempre fizera. Inspecionou os limites da propriedade. Falou brevemente com o único funcionário que ainda permanecia ali. Um homem discreto, acostumado a não fazer perguntas, e cuidou de assuntos que exigiam sua presença. Mas tudo parecia distante, como se sua atenção estivesse sempre parcialmente voltada para o quarto no fim do corredor. Ele não comentou nada, não disse que havia alguém ali. Não alterou horários, não deu sinais. Sabia que, em uma cidade pequena, qualquer mudança mínima era notada, e comentada, e distorcida. Quando voltou ao quarto no fim da tarde, levou comida simples. Pão, caldo quente, água fresca. Bateu antes de entrar, um gesto que surpreendeu até a si mesmo. Ela estava acordada, sentada com dificuldade. Posso entrar? Perguntou. Ela assentiu. O cheiro da comida fez o estômago dela se manifestar de imediato, traindo a tentativa de parecer mais forte do que estava. Ele colocou a bandeja sobre a mesa próxima à cama. Coma devagar. Ela obedeceu. Cada colherada parecia devolver um pouco de cor ao rosto, um pouco de presença ao corpo. Ele observava sem disfarçar. Não como um homem interessado, mas como alguém que mede riscos, necessidades, consequências. Seu braço, disse ela, apontando levemente. Você limpou muito bem. Não foi a primeira vez que cuidei de um ferimento. Ela não perguntou mais, mas guardou a informação. Qual é o seu nome? Perguntou depois de um tempo. Ele demorou a responder. Barão, disse por fim. É assim que me chamam. Ela piscou, surpresa. O barão? Ele assentiu. O silêncio que se seguiu foi denso.
Ela entendeu o peso daquele título imediatamente. Na cidade, o barão viúvo era conhecido, respeitado, temido por alguns, inatingível para quase todos. Então, ela murmurou: é por isso que este lugar é tão quieto. As pessoas evitam o que não compreendem. Ela sorriu de leve. Eu entendo isso. Ele a encarou. E você? Perguntou. Como se chama? Ela hesitou. O silêncio durou tempo demais para ser casual. Pode me chamar de Ana, disse finalmente. Não havia certeza na voz. Ele percebeu. Ana, então. Ela assentiu, como quem aceita um nome emprestado. Quando terminou de comer, recostou-se com cuidado. O cansaço voltou a se espalhar pelo corpo. Antes de sair, o barão falou: você ficará aqui até se recuperar. E depois? Ele pensou. Depois, veremos. Ela fechou os olhos. Obrigada por não perguntar demais. Ele respondeu sem pensar. Ela abriu os olhos ainda e o encarou. Havia algo ali, um entendimento silencioso, um acordo tácito. Enquanto o barão caminhava pelos corredores naquela noite, teve a estranha sensação de que o casarão respirava diferente, como se houvesse vida onde antes só existia estrutura. Como se o silêncio tivesse adquirido peso novo. Ele sabia, aquele cuidado não era neutro. Cuidar era se envolver. E se envolver era arriscado. Mas já era tarde demais. No quarto, ao fim do corredor, Ana adormeceu outra vez. E pela primeira vez em muito tempo, o barão viúvo percebeu que não estava sozinho naquela casa, nem completamente inteiro. Se esta história está tocando você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar acompanhando cada capítulo. Essas histórias vivem de quem as escuta até o fim. Se puder, deixe nos comentários de onde você está ouvindo agora. É bonito ver até onde essas palavras chegam. E permaneça, porque nem todos os segredos já foram revelados. A cidade acordou antes do sol naquela manhã. Não porque algo tivesse acontecido de fato, mas porque algo estava para acontecer. Havia dias assim. O barão viúvo conhecia bem. Dias em que o ar parecia mais pesado, em que as pessoas falavam mais baixo e observavam mais do que o normal, como se esperassem uma confirmação invisível. Ele sentiu isso no caminho até o portão. Os passos estavam atentos demais. Os olhares longos demais. A cidade pequena tinha um talento especial para perceber ausências, mudanças, silêncios fora do lugar. E o casarão, por mais isolado que fosse, nunca passara despercebido. O barão manteve a postura habitual, reta, reservada, inacessível. Mas por dentro, algo estava desalinhado. A presença dela mudara o ritmo da casa, não de forma visível, mas sensível. O silêncio não era mais vazio, era ocupado. Havia alguém respirando atrás de portas fechadas. Alguém que não pertencia àquele mundo, mas agora estava escondida dentro dele. E segredos, ele sabia, tinham um cheiro próprio. Bom dia, senhor barão, disse o padeiro com um leve aceno de cabeça. Bom dia, respondeu ele sem diminuir o passo. O tempo vai virar, comentou outro homem, encostado à porta de uma loja. A noite foi estranha. O barão apenas assentiu. Era sempre assim. As pessoas falavam de tempo quando queriam falar de outra coisa, de rumores, de pressentimentos, de algo que ainda não tinha nome. Quando voltou ao casarão, encontrou o portão lateral entreaberto. Ele parou. Não havia vento suficiente para isso. Ele tinha certeza. Aproximou-se com cuidado, sentindo o corpo reagir como reagira anos atrás, quando aprendera que proteção também exigia vigilância. Nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, fechou o portão com mais força do que o necessário. Entrou. No corredor que levava ao quarto dela, seus passos diminuíram naturalmente. Não por cautela, por respeito. Bateu à porta como fizera antes. Sou eu, disse, sem perceber que aquela frase já carregava intimidade demais. Pode entrar, respondeu a voz dela, um pouco mais firme do que no dia anterior. Ana estava sentada na beira da cama, o braço ainda imobilizado, mas o rosto tinha mais cor, o olhar mais presença.
Havia algo nela que se recusava a permanecer frágil. Você anda demais, comentou ela, observando-o. Preciso manter as rotinas, respondeu ele. É assim que ninguém desconfia. Ela entendeu imediatamente. Já estão falando? Perguntou. O barão não se surpreendeu com a pergunta, apenas com a lucidez. Ainda não, disse, mas falarão. Sempre falam, murmurou ela. Mesmo quando não sabem de nada. Ele a observou por um instante. Você conhece bem esse tipo de cidade? Conheço bem o medo de ser vista, respondeu sem encará-lo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi denso. Como se ambos soubessem que aquela conversa tinha camadas que não seriam exploradas tão cedo. Ele trouxe água fresca e trocou o curativo com cuidado. Os dedos dele eram firmes, mas havia algo mais ali. Uma atenção que ultrapassava a obrigação. Vai doer um pouco, avisou. Já doeu mais, respondeu ela, com um meio sorriso que não alcançou os olhos. Quando terminou, ele se afastou um passo. Você precisa descansar. E você precisa parar de fingir que isso não vai dar problema, disse ela, de repente. Ele a encarou. Eu sei. Ela respirou fundo. Então, por que está fazendo isso? A pergunta pairou entre eles como algo vivo. O barão demorou a responder. Porque algumas coisas não pedem permissão, disse por fim. Apenas acontecem. Ela assentiu lentamente. Foi assim comigo também. Ele quis perguntar, quis saber, mas não o fez. Ainda não. Mais tarde, enquanto a tarde se inclinava para o fim, um som rompeu o ar do casarão. Passos no pátio. O barão sentiu o corpo reagir antes da mente. Olhou pela janela lateral e viu uma silhueta conhecida se aproximando. Era um dos moradores antigos da região. Um homem curioso demais, atento demais. O barão saiu antes que batesse a porta. Não esperava visita, disse, mantendo a voz neutra. Eu também não, respondeu o homem, com um sorriso torto. Mas vi movimento por aqui. Pensei que talvez precisasse de algo. Não preciso. O olhar do visitante percorreu a fachada do casarão com interesse contido. Faz tempo que esta casa não recebe novidade. O barão sustentou o olhar. Algumas coisas não mudam. Outras mudam sem avisar, retrucou o homem. O silêncio se estendeu. Não houve acusação direta. Não houve pergunta explícita. Mas ambos sabiam. A semente da suspeita fora plantada. Quando o homem finalmente foi embora, o barão permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, voltou para dentro. No quarto, Ana estava acordada, como se tivesse sentido algo. Alguém veio, disse ela. Veio. Ele viu? Não, respondeu. Mas sentiu. Ela fechou os olhos. Então não temos muito tempo. O barão se aproximou. Não vamos apressar nada. Ela abriu os olhos e o encarou. O mundo sempre apressa, disse. Principalmente quando não entende. Ele não respondeu. Porque sabia que ela estava certa. Naquela noite, o casarão pareceu menor. Não fisicamente, mas simbolicamente. Como se as paredes, antes protetoras, agora estivessem mais próximas, mais atentas, mais cúmplices. O segredo começava a pesar, e a cidade, mesmo sem saber exatamente o que, começava a olhar. O passado não bate a porta, ele se infiltra. O barão viúvo aprendeu isso cedo. Aprendeu que as lembranças não pedem licença, não anunciam chegada. Elas apenas surgem, num cheiro, num gesto, num silêncio prolongado. E naquela noite, enquanto o casarão se aquietava sob a lua, o passado encontrou espaço para respirar. Ele estava sozinho na sala principal. Sentado na poltrona que raramente usava, observava o fogo baixo na lareira, mais pela companhia do que pelo calor. O silêncio era antigo ali, mas não era vazio. Carregava nomes, datas, promessas que nunca mais seriam cumpridas. Foi então que a imagem voltou. Não como lembrança gentil, mas como presença. O riso dela.
Não o riso contido da sociedade, mas aquele que escapava sem pedir permissão. A mulher que escolhera amar o barão quando ele ainda acreditava que o mundo podia ser compartilhado. Quando pensava que abrir o coração era uma virtude, não uma fraqueza. Ela também fora encontrada ferida, não no corpo, mas no espírito. E ele não a salvara a tempo. O barão fechou os olhos, sentindo o peso conhecido pressionar o peito. Não era culpa pura, era algo mais complexo. Um emaranhado de decisões certas feitas tarde demais, de silêncios mantidos por honra quando o amor exigia voz. Naquela época, ele escolhera o caminho correto aos olhos da cidade e perdera tudo. O casamento fora discreto, quase escondido. Ela não pertencia ao mundo dele, mas nunca fingira pertencer. Enfrentara olhares, cochichos, recusas educadas. Ainda assim, permanecera, até o dia em que não aguentou mais. A doença não veio como um grito, veio como um sussurro. Ela foi ficando fraca aos poucos, enquanto ele se convencia de que ainda havia tempo, de que o mundo poderia esperar, de que os deveres precisavam ser cumpridos antes dos afetos. Quando finalmente percebeu, já era tarde. O quarto, o cheiro de ervas, o silêncio pesado, tudo aquilo era familiar demais agora. E cuidar de Ana despertava memórias que ele acreditava enterradas junto com a esposa. Ele abriu os olhos. O fogo ainda queimava abaixo. Não de novo, murmurou para si mesmo. Mas já era tarde. O passado estava acordado. No andar de cima, Ana também não dormia. Sentada na cama, observava a porta fechada. Havia aprendido cedo demais a sentir mudanças no ar. E algo naquela casa havia se deslocado, como se uma dor antiga tivesse sido cutucada. Ela não sabia os detalhes, mas reconhecia o peso. Já sentira aquilo antes em outros lugares, com outras pessoas. A dor silenciosa que não pede ajuda, mas domina o espaço. O tipo de sofrimento que transforma homens em sombras respeitáveis. Quando o barão entrou no quarto mais tarde, ela percebeu de imediato. O olhar estava distante, não frio, distante, como alguém que caminhava entre dois tempos. A dor voltou? Perguntou ela sem rodeios. Ele parou. Não estava acostumado a ser lido daquela forma. Algumas dores nunca vão embora, respondeu. Ela assentiu. Eu sei. Ele se aproximou da janela e ficou de costas para ela. Esta casa já foi diferente, disse, sem saber por que falava. Já houve vida aqui, houve amor, corrigiu ela. Ele virou-se surpreso. Sim, concordou, houve amor. O silêncio que se seguiu foi respeitoso, não curioso. Ana não pediu detalhes, não tentou preencher espaços, apenas esteve ali, e isso por si só era novo. Você não precisa ficar, disse ele de repente. Não por mim. Ela o encarou. Eu sei, respondeu, mas fico porque quero. Ele sustentou o olhar por alguns segundos. Havia algo perigoso naquela troca. Algo que ultrapassava gratidão e cuidado. Ele desviou primeiro. Amanhã alguém pode voltar a rondar o casarão, disse. Precisamos ser mais cautelosos. Ou mais honestos, respondeu ela. Ele respirou fundo. Honestidade nem sempre protege, mas o silêncio sempre machuca alguém, disse ela com suavidade. Ele não respondeu, porque aquela frase o atravessara. Naquela noite, o barão caminhou pelos corredores por mais tempo do que o habitual. Tocou paredes, móveis, portas fechadas, como se confirmasse que ainda estava ali, que o passado não o engolira por completo, mas algo era inegável. Ao permitir que Ana permanecesse, ele abrira uma porta interna que jurara nunca mais atravessar, não por falta de coragem, mas por medo de repetir a perda. E Ana, mesmo sem saber, caminhava agora por terrenos onde a dor tinha raízes profundas. No quarto, ela se deitou com cuidado. O corpo ainda doía, mas a mente estava desperta. Pensou na forma como ele a olhara quando falara de amor. Não como um homem que superara o luto, mas como alguém que aprendera a conviver com ele.
Não vou ser como ela, sussurrou para si mesma. Não do mesmo jeito, mas não tinha certeza se isso era promessa ou aviso. A lua avançou pelo céu, observando tudo em silêncio. E dentro do casarão, 2 passados feridos começavam a se reconhecer, mesmo sem ainda se tocarem. O corpo se cura antes da memória. Ana aprendera isso cedo demais. Naquela manhã, o braço já não latejava como antes. A dor havia recuado para um lugar suportável, quase discreto. Mas havia algo dentro dela que permanecia desperto, atento, como um animal ferido que nunca dorme por completo. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Havia passos distantes, portas sendo abertas com cuidado, o som contido da vida tentando não se fazer notar. Ela sentou-se devagar na cama, sentindo o peso do próprio corpo, como se ainda precisasse se convencer de que estava ali. O quarto era seguro, ela sabia. Ainda assim, não era seu, nada ali lhe pertencia. E talvez fosse isso que tornava tudo mais fácil de suportar. Pertencer sempre fora perigoso. O barão demorou a aparecer naquele dia. Não por descuido, mas por respeito. Ele aprendera a reconhecer o tempo das pessoas feridas. Sabia que algumas histórias só se revelam quando o silêncio amadurece. Quando finalmente entrou no quarto, trazia consigo algo diferente. Não comida, não remédios, mas uma presença mais firme, mais inteira, como alguém que havia tomado uma decisão. Hoje você parece melhor, disse ele. Estou, respondeu Ana. Pelo menos por fora, ele assentiu. O corpo costuma cooperar antes da alma. Ela sorriu de leve. Você fala como alguém que sabe disso. Ele sustentou o olhar. Sei. Ele se aproximou da mesa e colocou ali um pequeno objeto. Um espelho simples, antigo. Para quando quiser se ver, disse. Ou quando quiser se reconhecer. Ela observou o espelho como se fosse algo perigoso. Não tocou de imediato. Obrigada. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era vazio. Havia algo prestes a ser dito. Algo que pressionava o ar. Ana, começou ele com cuidado. Sei que não me deve explicações, mas preciso saber se alguém está procurando por você. Ela fechou os olhos por um instante. Está, respondeu, mas não da forma que você imagina. Ele não interrompeu. Eu não estava apenas ferida naquela noite, continuou. Eu estava fugindo. Ele sentou-se na cadeira próxima, sem se aproximar demais. Fugindo de quem? De uma vida que não era minha, respondeu, e de pessoas que achavam que tinham direito sobre mim. Ela respirou fundo, como se organizasse algo dentro de si antes de prosseguir. Cresci aprendendo a obedecer, disse. Não por escolha, por sobrevivência. Meu pai acreditava que o mundo era um lugar que precisava ser controlado, pessoas incluídas. O barão manteve o rosto neutro, mas os dedos se fecharam lentamente sobre o apoio da cadeira. Ele decidiu o meu futuro muito antes de eu entender o que isso significava. Ela contou sobre o acordo, sobre o homem que nunca escolhera, sobre a promessa feita em seu nome sem que sua voz fosse considerada, um casamento como transação, uma vida como moeda. Quando tentei recusar, fui lembrada de tudo que eu perderia, disse. Casa, nome, proteção, até o direito de existir sem medo. Ela tocou o braço ferido, não pelo machucado recente, mas pela memória que ele carregava. Aquela noite, a voz falhou por um segundo. Aquela noite foi a primeira vez que eu escolhi correr. O barão respirou fundo. E foi por isso que se feriu? Ela assentiu. Caí, sozinha. Não havia ninguém para me ajudar. Quando consegui me levantar, já estava longe demais para voltar. E perto demais do perigo para seguir. Ela olhou para ele. Foi quando cheguei ao seu portão. O silêncio se instalou pesado. Se eles descobrirem que estou aqui, ela começou. Não descobrirão, interrompeu ele firme. Ela sorriu com tristeza. Você não pode prometer isso. Posso prometer que farei tudo para evitar, respondeu. Ela assentiu. Isso já é mais do que alguém fez por mim antes.
O barão levantou-se e caminhou até a janela. Precisava de espaço para respirar. Se eu a ajudar, disse ele, isso terá consequências. Eu sei. Para mim. Para você. Para essa casa. Ele virou-se. Ainda assim, não me arrependo. Ela o encarou com atenção. Nem eu, respondeu. Foi nesse momento que algo mudou. Não foi um gesto, não foi um toque. Foi um reconhecimento silencioso. Ambos sabiam que aquele cuidado já ultrapassara o limite do razoável. Não era mais apenas abrigo, era escolha. E escolhas cobram preço. Mais tarde, quando o dia já começava a se inclinar, Ana pediu algo simples. Posso caminhar um pouco? Ele hesitou. Não muito longe. Ande só o corredor, disse. Preciso sentir que ainda sei andar. Ele assentiu. Acompanhou-a à distância, atento, como quem protege sem invadir. Ela caminhava devagar, tocando a parede com a ponta dos dedos, sentindo a textura, como se marcasse aquele lugar na memória. Esta casa guarda muitas histórias, disse ela. Demais, respondeu ele. Algumas doem. A maioria. Ela parou e o encarou. E você continua aqui mesmo assim, porque ir embora não apaga o que ficou. Ela pensou nisso por um momento. Às vezes ficar é o ato mais corajoso, disse. Ele não respondeu. Naquela noite, a cidade voltou a se manifestar. Um som distante, vozes baixas, passos perto demais do portão. O barão apagou as luzes principais e pediu que Ana permanecesse no quarto. Não era medo, era prudência. Estão procurando alguém, disse ele em voz baixa. Eu sei, respondeu ela. Sempre procuram. Ele se aproximou. Se for preciso, começou. Não, interrompeu ela. Não se coloque entre mim e isso. Já me coloquei, respondeu ele. Ela o encarou surpresa. Quando me trouxe para dentro, continuou. Não havia mais neutralidade. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ela aproximou-se um passo. Então me escute, disse. Se algo acontecer, você precisa parecer alheio. Não sei fingir indiferença, respondeu ele. Eu sei, disse ela com um sorriso triste. É por isso que isso é perigoso. Do lado de fora, as vozes se afastaram. Nada fora descoberto. Ainda, mas ambos sabiam, o passado de Ana não ficaria escondido para sempre. Naquela noite ela sonhou com corridas intermináveis, portas se fechando, vozes chamando seu nome verdadeiro, aquele que ainda não revelara ao barão. E ele, em outro quarto, sonhou com uma escolha que ainda não tinha feito, mas que se aproximava rápido demais para ser evitada. O que muda primeiro nunca é o gesto, é o tempo. O barão percebeu isso ao notar que já não precisava de motivo para passar pelo corredor que levava ao quarto de Ana. Antes, havia sempre uma justificativa: trocar o curativo, levar comida, verificar a febre. Agora, o corpo se movia por conta própria, guiado por uma atenção silenciosa que ele não nomeava. E Ana percebeu também. Não porque ele se aproximasse demais, mas porque permanecia mais tempo do que o necessário. Porque escutava, porque fazia perguntas que não exigiam resposta imediata, porque às vezes ficava em silêncio com ela. E isso era raro naquele mundo. Naquela manhã, ela estava sentada perto da janela, observando o jardim que raramente era usado. As plantas cresciam livres, quase indomadas, como se ninguém tivesse coragem de impor ordem ali. Você não tenta controlar o que cresce fora do lugar, disse ela, sem olhar para ele. Já tentei, respondeu o barão. Não funcionou. Ela sorriu de leve. Talvez algumas coisas só precisem de espaço. Ele assentiu, aproximando-se da janela. A proximidade trouxe um desconforto sutil, não físico, mas interno, uma consciência aguda da presença do outro. Seu braço, disse ele. Como está hoje? Melhor, respondeu. Ainda dói quando me mexo rápido demais. Então não se mova rápido, disse ele quase num reflexo. Ela o encarou. Nem tudo pode ser feito devagar. A frase ficou suspensa entre eles.
não como provocação, mas como constatação. O barão desviou o olhar primeiro. A cidade anda inquieta, disse. Mais do que antes. Sempre fica quando algo foge do controle, respondeu ela. Eles não sabem o que procuram, disse ele, mas sentem que algo está fora do lugar, completou ela. Ele concordou em silêncio. Naquele mesmo dia, ele permitiu que ela saísse do quarto pela primeira vez para além do corredor. Não foi uma decisão fácil. O risco era real, mas havia algo maior em jogo. Mantê-la confinada seria outra forma de controle. E ele prometera a si mesmo que não repetiria certos erros. Caminharam juntos até uma sala lateral, pouco usada, com janelas altas e móveis cobertos por lençóis brancos. A poeira dançava na luz, criando um cenário quase irreal. Aqui costumava haver música, disse o barão mais para si do que para ela. Você tocava? Perguntou Ana. Minha esposa, respondeu ele. O piano. Ana sentiu o peso daquela palavra. Esposa. Não perguntou mais. Apenas absorveu. Sinto muito, disse com suavidade. Ele assentiu. Não é pena, completou ela. É reconhecimento. Ele a olhou com surpresa. A maioria confunde os dois. Ela sorriu, triste. Porque poucos sabem como é perder algo antes de ter vivido o suficiente. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez havia algo diferente. Uma tensão sutil, quase elétrica, que nenhum dos dois ousava nomear. Você não deveria se envolver comigo, disse Ana de repente. O barão a encarou. E você não deveria estar aqui, respondeu. Ainda assim, estamos. Ela respirou fundo. O que quer que esteja nascendo aqui, começou ela. Não precisa nascer, interrompeu ele com firmeza contida. Não se tudo o que fizer for colocar você em perigo. Ela o observou com atenção. E se me proteger for justamente o que te coloca em perigo? Ele não respondeu. Porque aquela era a pergunta que ele evitava desde a primeira noite. À tarde, o clima mudou. O céu escureceu cedo demais. O vento ganhou força. E com ele, a sensação de que algo se aproximava. O barão fechou janelas, reforçou portas, como se o casarão pudesse sentir o que vinha antes mesmo de ver. Ana observava em silêncio. Você já pensou em ir embora? Perguntou ela. Ele parou. Muitas vezes. Por que não foi? Ele demorou a responder. Porque algumas raízes crescem mesmo quando tentamos arrancá-las. Ela assentiu. Eu arranquei as minhas, disse. E sangrei por isso. Ele se aproximou impulsivamente e parou a poucos passos dela. Não se arrependa, disse. Não me arrependo, respondeu. Mas sei o preço. Os olhos se encontraram. Não houve toque. Não houve aproximação maior. Mas algo se firmou ali. Uma compreensão silenciosa de que ambos caminhavam sobre uma linha fina demais para ser ignorada. Naquela noite, a cidade voltou a rondar. Dessa vez, não apenas curiosidade. Havia intenção, vozes mais altas, passos mais lanternas decididos. Cortando a escuridão perto do portão. O barão apagou as luzes e pediu que Ana permanecesse imóvel. O coração dele batia num ritmo que ele não reconhecia. Não era medo por si, era medo por ela. Se entrarem, sussurrou ela, eu assumo. Não, respondeu ele, você não assume nada. Eles vão perguntar, insistiu. Então eu respondo. Ela o encarou, alarmada. Isso pode te destruir. Algumas coisas merecem ser arriscadas, respondeu ele. As vozes se aproximaram. Pararam. Murmuraram. Houve batidas leves no portão, depois silêncio. O tempo pareceu suspenso. Quando finalmente se afastaram, Ana soltou o ar que prendia. Você percebeu? Disse ela. O quê? Você não falou se, respondeu. Falou quando? Ele fechou os olhos por um instante. Sim. Ela se aproximou um passo. Então estamos além do cuidado, disse. Estamos na escolha. O barão abriu os olhos. Não confunda proteção com sentimento, disse. Mais para si do que para ela. Não confunda sentimento com fraqueza, respondeu. O silêncio voltou,
Mas agora era diferente, estava carregado de algo inevitável. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ana pensou no nome que ainda escondia, no passado que se aproximava, no futuro que não ousava desejar. O barão pensou na linha que cruzara, na promessa silenciosa que fizera sem perceber, e no fato de que, pela primeira vez desde que ficara viúvo, o medo não vinha da perda, vinha da esperança. E esperança, ele sabia, era sempre o risco mais perigoso. O silêncio da manhã foi quebrado antes mesmo do primeiro sino da cidade. Não foi um som alto, não foi um grito, foi algo pior. Um murmúrio contínuo, distante, mas insistente. O tipo de ruído que cresce sem ser convidado, alimentado por curiosidade, medo e suposições. O barão percebeu ao abrir a janela lateral. Havia movimento demais na estrada. Não pessoas reunidas, ainda não, mas passos repetidos, olhares demorados, cavalos passando mais de uma vez pelo mesmo caminho. A cidade começava a circular ao redor do casarão como um animal que pressente algo escondido. Ele fechou a janela com cuidado. Ana já estava acordada. Eles sabem, disse ela sem rodeios. Ainda não sabem o que, respondeu ele, mas sabem que existe algo. Ela se levantou devagar. O braço estava melhor, mas o corpo ainda carregava sinais da fuga. Mesmo assim, havia firmeza em seus gestos. Algo decidido. Quando as pessoas não sabem o que, inventam, disse ela. E quase sempre inventam o pior. O barão assentiu. Hoje ninguém sai daqui, disse ele. Nem você? Perguntou ela. Principalmente eu. O casarão parecia mais atento naquele dia. Como se as paredes tivessem se aproximado, como se cada corredor carregasse expectativa. O barão reforçou portas, orientou o funcionário a não atender ninguém, a não conversar com ninguém. Discrição absoluta. Mas discrição, ele sabia, nunca dura muito quando a cidade quer respostas. No meio da manhã, bateram ao portão. Não foi insistente. Foi educado demais. O barão fechou os olhos por um instante antes de descer. Sabia que aquele momento chegaria. Apenas não esperava que fosse tão cedo. 2 homens aguardavam do lado de fora. Conhecidos, respeitados, representavam mais do que curiosidade. Representavam autoridade moral. O tipo que não precisa de permissão para perguntar. Bom dia, barão, disse o mais velho. Esperamos não estar incomodando. Estão, respondeu ele sem hostilidade. Mas podem falar. Os homens trocaram um olhar rápido. Houve comentários, disse o outro. Nada concreto, apenas inquietação. A inquietação é comum por aqui, respondeu o barão. Nem sempre em torno do seu casarão, retrucou o primeiro. O silêncio se instalou. Não era agressivo, mas era afiado. Disseram que alguém foi visto entrando aqui à noite, continuou o homem. Uma mulher. O barão sustentou o olhar. Disseram muitas coisas ao longo dos anos, respondeu. Poucas eram verdadeiras. O senhor entende nossa posição, insistiu o outro. Quando algo foge do habitual, precisamos assegurar que não há risco para a cidade. Não há, respondeu o barão, e não haverá. Então não se importa de esclarecer? O barão sentiu o peso daquela pergunta. Não era apenas sobre Ana, era sobre controle. Sobre a cidade, lembrar quem mandava, quem podia esconder, quem devia explicações. Minha casa não é extensão da cidade, disse ele, e minha vida não é assunto público. O silêncio se alongou. Esperávamos cooperação, disse o homem mais velho com frieza contida. Esperavam submissão, corrigiu o barão. Os homens se afastaram lentamente. Não havia ameaça explícita, ainda, mas a tensão estava lançada. Quando o barão voltou para dentro, encontrou Ana em pé no meio do corredor. Eles vieram por minha causa, disse ela. Vieram porque não aceitam não saber, respondeu ele. Isso vai piorar, insistiu. Eu sei, ela respirou fundo. Então me escute agora, ele a encarou. Se a cidade pressionar, você precisa dizer que não sabia quem eu era, que me encontrou por acaso, que eu menti. Não, respondeu ele sem hesitar. Você não pode se sacrificar por mim, disse ela com urgência.
Isso não é amor, é ruína. A palavra ficou suspensa entre eles. Amor. Nenhum dos dois a tinha dito antes. O barão se aproximou. Não estou me sacrificando, disse. Estou escolhendo. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquela resposta doesse mais do que qualquer ferimento. Eu não posso ser mais um peso na sua história, disse ela. Você não é peso, respondeu ele. É consequência. Ela abriu os olhos. Consequência de quê? Ele demorou a responder. De não ter salvado alguém quando ainda havia tempo. Ana entendeu imediatamente. Então é isso, disse ela. Eu sou sua chance de reparar algo. Não, respondeu ele com firmeza inesperada. Você não é substituição de ninguém. Não carrega a culpa que não é sua. Ela engoliu em seco. Então por que isso parece tão definitivo? Ele não respondeu, porque também sentia. No fim da tarde, a cidade fez sua jogada mais ousada. Um pequeno grupo se reuniu próximo ao portão principal. Não gritavam, não exigiam, apenas estavam ali, visíveis, observando. O barão subiu até o quarto de Ana. Eles não vão embora hoje, disse. Então é hoje que tudo muda, respondeu ela. Ela caminhou até a janela e observou as silhuetas à distância. Se eu sair, disse ela, eles se dispersam. E você se perde, respondeu ele. Ela virou-se. Talvez eu já estivesse perdida antes de chegar aqui. Ele se aproximou. Não diga isso. Digo porque é verdade, respondeu. Mas aqui, ela hesitou. Aqui eu fui vista. O olhar dele se encontrou. O ar parecia mais denso. Se eu ficar, continuou ela, você perde o pouco de paz que ainda tem. Paz não é ausência de conflito, respondeu ele. É viver com aquilo que escolhemos proteger. Ela respirou fundo. Então, você já escolheu. Sim, ela se aproximou mais um passo. Pela primeira vez, a distância entre eles era mínima. Ainda assim, não se tocaram. Então me diga, disse ela, quase num sussurro. Quando tudo isso explodir, você vai me pedir para ir embora? O barão sustentou o olhar. Não. Ela fechou os olhos e uma lágrima silenciosa escorreu. Não de alívio, de entendimento. Naquela noite, a cidade não dormiu. E o segredo, antes guardado por paredes grossas e silêncio respeitoso, agora respirava à vista de todos. O que ainda não sabiam era que o momento mais doloroso ainda estava por vir. A madrugada chegou pesada. Não havia estrelas suficientes para aliviar o céu, nem vento que levasse embora a tensão acumulada. O casarão parecia acordado, atento a cada passo, a cada respiração. Do lado de fora, a cidade mantinha uma vigília silenciosa. Não por coragem, mas por curiosidade coletiva. Quando as pessoas se juntam para observar, raramente querem proteger, querem confirmar. O barão caminhava de um lado ao outro da sala principal. Não era inquietação física, era decisão. Ana permanecia sentada, as mãos juntas no colo, como quem se prepara para ouvir uma sentença que já imagina. O rosto estava sereno demais para a gravidade do momento. Serenidade aprendida à força. Eles não vão recuar, disse ele, quebrando o silêncio. Amanhã virão com perguntas mais diretas. Talvez com ordens. Ana assentiu. Então amanhã já não existe, respondeu. Existe agora. Ele parou diante dela. Você ainda pode ir, disse pela última vez. Ela levantou o olhar devagar. Demais. Tarde para quem? A pergunta o atravessou. Para nós dois, respondeu. Ela se levantou com cuidado. O braço ainda limitava alguns movimentos, mas já não a impedia de ficar de pé com firmeza. Havia algo resoluto nela naquela noite. Como se, ao aceitar o risco, tivesse recuperado uma parte perdida de si mesma. Eu passei a vida inteira indo embora antes que decidissem por mim, disse ela. Pela primeira vez, quero ficar, mesmo sabendo o preço. Ele respirou fundo. Ficar aqui não é apenas permanecer dentro destas paredes, disse. É aceitar que a cidade vai exigir algo em troca.
Sempre exige, respondeu ela, principalmente das mulheres. O barão desviou o olhar por um instante. Não por discordar, por concordar demais. Se eu disser a verdade, continuou ele, vão usar isso contra você. E se você mentir, completou ela, usarão contra você. O silêncio se estendeu, espesso. Existe uma terceira opção, disse ela finalmente. Ele a encarou. Qual? Ela respirou fundo. Eu saio, mas não como fugitiva. Saio como alguém que foi acolhida e depois escolheu partir. Isso não vai satisfazê-los, respondeu ele. Não, concordou ela. Mas tira deles o controle da narrativa. Ele passou a mão pelos cabelos, pensativo. Você não deveria ter que fazer isso. Eu sei, respondeu, mas nem toda escolha justa é possível. Às vezes só resta a escolha que machuca menos. Ele a encarou longamente. E quem decide o que machuca menos? Ela deu um passo à frente. Quem ama, respondeu. A palavra ficou no ar, não dita antes, não negada agora. O barão sentiu o peso do reconhecimento. Não havia mais espaço para fingimentos. Se você partir, disse ele, eu perco você. Ela sorriu, triste. Se eu ficar, respondeu, você se perde. Ele fechou os olhos por um instante. A memória da esposa, do silêncio escolhido, das decisões adiadas, tudo se alinhava como peças de um mesmo Não posso repetir isso, murmurou. Não posso escolher a honra e perder o amor outra vez. Ela tocou o próprio braço, sentindo a cicatriz recente. Às vezes, amar é não ficar, disse. É garantir que o outro continue inteiro. Ele abriu os olhos. Inteiro para quem? Para o futuro, respondeu. O som de passos do lado de fora interrompeu o momento. Vozes baixas, uma lanterna se aproximando do portão. Eles estão aqui, disse o barão. Ana endireitou os ombros. Então precisamos decidir agora. Ele a encarou com urgência. Se eu disser que você é minha protegida, disse ele, assumo tudo. A cidade vai me pressionar. Posso perder posição, posso perder respeito. E eu viro o motivo, respondeu ela. E isso me persegue para sempre. Ele apertou os punhos. Se eu disser que você foi embora por vontade própria, eles vão perguntar por quê, completou ela. E você vai mentir. Eu sei mentir, respondeu ele. Ela balançou a cabeça. Não sem pagar um preço. O silêncio se fechou novamente. O tempo parecia curto demais para decisões tão longas. Eu vou partir ao amanhecer, disse Ana com firmeza. Antes que a cidade transforme isso em espetáculo. Sozinha? Perguntou ele. Nunca se parte realmente sozinha, respondeu ela. A gente leva o que nos salvou. Ele a encarou, sentindo o aperto no peito. Isso não é justo. Não, concordou ela, mas é necessário. Lá fora, alguém bateu no portão. Barão, precisamos conversar. Ele respirou fundo. Dê-me um minuto, respondeu. Voltou-se para Ana. Se você sair, disse, quero que leve algo que prove que esta casa não foi apenas abrigo. Ele caminhou até um pequeno móvel antigo e abriu uma gaveta que não era usada havia anos. Tirou de lá um medalhão simples, gasto pelo tempo. Era dela, disse. Da minha esposa. Ana arregalou levemente os olhos. Eu não posso aceitar isso. Pode, respondeu ele, porque isso não é despedida, é reconhecimento. Ela hesitou, depois estendeu a mão. O medalhão estava frio, pesado de história. Obrigada, disse com a voz embargada. Ele assentiu. Onde quer que você vá, começou. Eu vou viver, completou ela. E isso já é tudo que você me deu. Eles se encararam uma última vez, próximos demais para fingir indiferença, distantes demais para tocar. Se o destino for justo, disse ele, ainda nos veremos. Ela sorriu com doçura triste. O destino raramente é justo, respondeu, mas às vezes é gentil. Lá fora, o dia começava a nascer, e com ele, a decisão que mudaria tudo. O amanhecer trouxe uma luz dura.
Não era dourada nem gentil, era clara demais, como se o dia tivesse decidido não poupar ninguém. O casarão acordou sob esse brilho implacável, e o barão viúvo sentiu que aquela manhã não lhe pertencia. Pertencia à cidade. Pertencia às decisões que já não podiam ser desfeitas. Ana estava pronta. Não no sentido de não sentir medo, mas no de ter escolhido. Vestira roupas simples, limpas, emprestadas do pouco que havia no casarão. O medalhão repousava escondido sob o tecido, pesado contra o peito, não como lembrança, como promessa silenciosa. Eles estão esperando, disse o barão, após olhar pela janela. Ela assentiu. Então não vamos fazê-los esperar mais. Desceram juntos a escada principal, não lado a lado, mas próximos o suficiente para que qualquer olhar atento percebesse que havia ali algo não dito. O funcionário aguardava na porta tenso, sem coragem de perguntar nada. O barão apenas inclinou a cabeça, um gesto que encerrava todas as perguntas possíveis. Quando o portão se abriu, a cidade se revelou. Não era uma multidão, mas também não era pouca gente. O tipo exato de grupo que se forma quando ninguém quer assumir responsabilidade, mas todos querem assistir. Homens com braços cruzados, mulheres murmurando, olhares que se desviavam rápido demais e voltavam logo em seguida. O barão caminhou à frente. Ana seguiu atrás, ereta. "Barão", disse uma voz conhecida, "precisamos de explicações." Ele parou. "As explicações existem", respondeu, "mas nem todas pertencem a vocês." Houve um burburinho. Um homem avançou um passo. "Uma mulher foi vista entrando aqui ferida", disse. "Há quem diga que está escondida." O barão respirou fundo. "Ela não está escondida", disse. "Está aqui." O silêncio caiu como um peso. Ana avançou um passo, ficando visível para todos. Houve surpresa, curiosidade, um julgamento silencioso que percorria seu corpo, suas roupas, sua postura. "Ela chegou ferida", continuou o barão. "Eu a encontrei e cuidei. Não pedi permissão. Não pedirei agora." "E quem é ela?" perguntou alguém. O barão virou-se para Ana por um instante. Não para pedir autorização, para reconhecê-la. "É alguém que precisou de ajuda", respondeu ele, "e recebeu." "Isso não explica por que ficou", insistiu o homem. O barão endireitou porque eu permiti. Um murmúrio atravessou o grupo. A palavra "permitir" ecoou como desafio. "Então o senhor assume total responsabilidade?" perguntou o mais velho com voz firme. "Assumo", respondeu o barão sem hesitar. Ana sentiu o peito apertar. Aquilo não fazia parte do acordo. Não daquele jeito. "Barão", sussurrou ela. Ele não a olhou. "Se há culpa a ser atribuída", continuou ele, "atribuam a mim." "Isso é imprudente", retrucou alguém. A cidade não pode o quê?" interrompeu o barão. "Cuidar de alguém sem exigir posse? Sem transformar necessidade em espetáculo?" O silêncio se alongou. Havia tensão, mas também havia algo mais, respeito relutante. Ana deu um passo à frente. "Eu vou embora", disse ela, clara. Por vontade própria. As cabeças se viraram. "Não fui mantida aqui", continuou. "Não fui escondida. Fiquei porque precisava me recuperar. Agora escolho partir." "Para onde?" perguntou Ela alguém. Hesitou apenas um segundo. "Para onde eu puder viver sem ser interrogada por cada escolha." O barão fechou os olhos por um instante. Aquilo era o sacrifício, não o dele, o dela. E ainda assim, ele precisava completar o gesto. "Ela parte hoje", disse, "e este assunto termina aqui." "Não é assim que funciona", retrucou o homem mais velho. "O senhor funciona assim quando eu digo que funciona", respondeu o barão. "Esta casa sempre foi minha responsabilidade e continuará sendo." Houve um momento longo, perigoso. O tipo de momento em que uma cidade decide se enfrenta ou recua. Por fim, alguém baixou o olhar. Outro pigarreou. "Que assim seja", disse o mais velho por fim.
Mas o senhor sabe, isso terá consequências. Eu sei, respondeu o barão. Ana virou-se para ele. Não era para ser assim, disse, baixo. Era, respondeu ele. Apenas não da forma que imaginamos. Ele fez um gesto para o funcionário, que trouxe um cavalo simples. Não era imponente, era seguro. Leve-a até a estrada, disse o barão, e depois volte. Ana encarou o cavalo, depois o barão. Você não vem, disse ela. Não como pergunta. Não, respondeu ele. Não hoje. Ela assentiu. Havia lágrimas, mas não desespero. Havia compreensão. Obrigada, disse ela simplesmente. Ele inclinou a cabeça. Viva, respondeu. Ela montou com ajuda mínima. Antes de partir, tirou o medalhão de sob a roupa e segurou-o por um instante, como se selasse algo invisível. Eu não esquecerei, respondeu ele. Disse. O cavalo começou a andar. A cidade abriu caminho, curiosa, contida, um pouco frustrada por não haver escândalo suficiente. Ana manteve a postura firme até ultrapassar o último olhar. Só então permitiu que uma lágrima caísse. O barão permaneceu ali. Sentiu o peso das consequências cair sobre os ombros como um manto antigo. Sabia que falariam, que o julgariam, que sua posição nunca mais seria a mesma. Mas também sabia outra coisa. Ele não se perdera. Naquela tarde, o casarão parecia maior. Mais vazio, sim, mas também mais honesto. O silêncio não era mais negação. Era luto consciente. O barão entrou na sala onde a lareira raramente era acesa e sentou-se. Não havia vitória. Não havia arrependimento. Havia aceitação. Do outro lado da estrada, Ana seguiu. Cada passo a afastava. E, paradoxalmente, a fortalecia. O mundo ainda era hostil, mas ela carregava algo que nunca tivera antes. A certeza de que fora vista e protegida sem cobrança. E isso mudava tudo. O tempo não volta para pedir desculpas. Ele apenas passa. Nos dias que se seguiram à partida de Ana, o casarão retomou sua aparência habitual. Imponente, silencioso, quase intocado. Para quem observava de fora, nada parecia diferente. As janelas permaneciam fechadas nos mesmos horários. Os portões abriam e fechavam com a mesma parcimônia. O barão viúvo seguia suas rotinas com precisão conhecida, mas o silêncio havia mudado de natureza. Não era mais vazio, era memória. O barão percebeu isso na primeira manhã em que acordou, sem esperar ouvir passos no corredor. O quarto ao fim do corredor permanecia fechado, limpo, intacto. E ainda assim, carregado de presença. Ele não entrou. Não por dor, por respeito. Algumas portas não precisam ser reabertas para continuarem fazendo sentido. A cidade, como previra, não esqueceu. Os olhares tornaram-se mais cautelosos. O respeito, mais formal. Havia quem admirasse a postura firme do barão. Havia quem a considerasse imprudente. Nenhum comentário era feito em voz alta, mas todos carregavam opinião. O barão aceitou cada uma delas como parte do preço. Ele pagaria, sem reclamar. Certo fim de tarde, enquanto caminhava pelo jardim que raramente era usado, o barão percebeu algo diferente. As plantas cresciam mais vivas. Não porque alguém cuidara delas, mas porque pela primeira vez em muito tempo, ele não as podara. Deixara que crescessem como quisessem. Lembrou-se de Ana. Talvez algumas coisas só precisem de espaço. Ele sorriu, quase imperceptível. Naquela mesma noite, sentou-se à mesa da sala principal e abriu o medalhão idêntico ao que dera a ela. O par que guardara por anos sem coragem de tocar. Dentro não havia mais a dor crua da lembrança da esposa. Havia gratidão. E isso era novo. Você ficaria orgulhosa, murmurou. Não da decisão em si, mas da coragem de não se esconder mais atrás do silêncio. Enquanto isso, a quilômetros dali, Ana caminhava por uma estrada que não conhecia e que pela primeira vez não a assustava. Não fora fácil. Os primeiros dias trouxeram noites frias, perguntas evitadas, olhares desconfiados. O mundo continuava sendo o que sempre fora. Mas Ana já não era a mesma.
O medalhão aquecia o peito como um lembrete constante. Ela fora acolhida sem posse, cuidada sem cobrança, respeitada sem barganha. Isso mudara sua forma de existir. Em uma pequena vila onde ninguém a conhecia, Ana encontrou trabalho simples. Não era glamour, não era salvação, era começo. E pela primeira vez, começo não significava submissão. À noite, às vezes, pensava no casarão. Não com saudade dolorosa, mas com reconhecimento, como se aquele lugar tivesse sido uma ponte, não um destino, um ponto de passagem necessário. Nem todo amor fica, murmurava para si mesma. Alguns salvam. Meses se passaram. A cidade do Barão ajustou-se à nova normalidade. O assunto deixou de ser mencionado. Outros rumores ocuparam o lugar daquele. A vida seguiu, como sempre segue, mas algo mudara de forma irreversível. O barão passou a abrir mais janelas, a permitir visitas, a responder perguntas com honestidade direta. Não se tornara um homem expansivo, mas tornara-se presente. E presença em um homem como ele era revolução. Certo dia recebeu uma carta. Não havia remetente conhecido. O envelope era simples, a caligrafia firme. Ele reconheceu antes mesmo de abrir. Dentro, poucas palavras. Estou viva, estou inteira. Obrigada por não me prender quando o mundo quis. O barão fechou os olhos. Não houve lágrimas, houve paz. Ele guardou a carta no bolso interno do casaco e saiu para caminhar. O jardim estava diferente. Algumas flores haviam surgido onde antes só havia terra. Ele não lembrava de tê-las plantado. Talvez não tivesse. Talvez algumas coisas apenas cresçam quando o espaço é finalmente permitido. Naquela noite, o barão sentou-se diante da lareira, não para aquecer-se, mas para estar. Pensou na esposa, em Ana, em si mesmo. Pela primeira vez, as lembranças não disputavam espaço. Conviviam. Ele entendera. O amor que perde não é menor. O amor que liberta não é fracasso. E o amor que não fica ainda é amor. Do outro lado da estrada da vida, Ana também entendera. Não precisava retornar para agradecer. Não precisava provar nada. O que recebera já estava integrado à sua existência. Tornara-se parte do que ela escolheria dali em diante. Anos depois, histórias seriam contadas. Algumas exageradas, outras incompletas. Poucas verdadeiras, mas nenhuma seria capaz de capturar o que realmente acontecera naquela noite em frente ao casarão. Porque o que aconteceu ali não foi escândalo, foi escolha, foi cuidado, foi amor sem posse. E isso, embora silencioso, muda destinos. O barão viúvo jamais voltou a ser o homem fechado que fora. Ana jamais voltou a ser a jovem ferida que chegara àquele portão. Eles não terminaram juntos, mas terminaram maiores, e às vezes esse é o único final verdadeiramente feliz. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para continuar acompanhando cada capítulo e não perder nenhuma nova história. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo, o que mais tocou você nessa história e se esse final fez sentido para você. A sua presença aqui faz essa história continuar. Obrigado por ouvir até o fim.